Oi, gente, chegamos ao 7º dia da Quaresma e hoje, na Lécio Divina, Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E o mais interessante é que eles mesmos é que pedem para que Jesus os ensine a orar. Se vocês se lembrarem, tiverem assistido e estiverem acompanhando essas minhas reflexões, vocês viram que há uns 2 dias atrás eu falei para vocês que a oração ela é muito importante porque ela nos une a Deus, que mesmo que a gente não saiba orar, mas o Espírito do Filho que habita em nós, ele se comunica com o Espírito do Pai e é ele mesmo quem ora em nós, né, com gemidos inefáveis, inexprimíveis. E aí os discípulos pedem então para Jesus, né, porque os discípulos de João aprenderam a orar com João Batista, né? Então os discípulos de Jesus pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E é aí que Jesus vai ensinar os seus discípulos. E quando Jesus vai ensiná-los, a primeira recomendação que Jesus faz é de que a oração ela precisa ser simples. Nós não precisamos nos preocupar em fazer orações longas, encher os ouvidos de Deus de palavras. Não é necessário isso. Nosso Deus, ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Então, onipresente está em todos os lugares. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onipotente, ele pode todas as coisas. Então, Jesus diz: o nosso Pai, o vosso Pai, ele sabe daquilo que você precisa. Então, você não precisa encher Deus de palavras. Você só precisa fazer uma oração que seja agradável a Deus, na sua simplicidade, do seu jeito, como quem está conversando com o seu melhor amigo. E aí, Jesus vai ensinar então aos seus discípulos como orar. Mas vejam que a oração do Pai Nosso não é uma fórmula simplesmente para a gente ficar repetindo e repetindo sem dar um real sentido àquilo que nós estamos dizendo. É preciso que nós reflitamos cada palavra dita na oração do Pai Nosso. Então Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é então que Jesus começou essa oração? Ele começou louvando a Deus, bendizendo a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, pedindo que o reino de Deus se cumpra em nosso meio. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de igualdade. Então você pede que o reino de Deus se cumpra. Você pede que a vontade dele se faça na sua vida. Então, quando você está fazendo a oração do Pai Nosso, você está pedindo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aí você tem que se questionar: de fato, eu quero o que Deus quer? Eu amo o que Deus ama? Eu quero que Ele realize seus planos em mim? Estou disposta a obedecer os planos de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida, né? Então não é só para ficar repetindo, mas pensar e orar com cada palavrinha que está nessa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Depois que você faz esse momento inicial de louvar, de agradecer a Deus, de bendizer a Deus, de pedir que a vontade dele se cumpra na sua vida, você está livre para pedir que ele lhe dê aquilo que você necessita. E como Jesus disse, Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Então, essa é a parte da oração do Pai Nosso, aonde nós pedimos então aquilo que nós estamos necessitando a Deus. É a hora em que a gente coloca aquilo que nós estamos vivendo, as situações que nós estamos vivendo e que precisamos do auxílio divino, do socorro divino para nós. Veja que na oração do Pai Nosso tem uma outra coisa que é muito importante. Nós pedimos a Deus o perdão pelos nossos pecados e dizemos: assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Você tem perdoado quem te ofendeu? Esse é um exercício que nós precisamos fazer. Nós precisamos pensar naquilo que nós dizemos. O perdão divino, ele só vem a nós na medida em que nós dispensamos o perdão também para o nosso próximo. Então, uma coisa está atrelada à outra. Eu preciso perdoar para receber perdão. E no final da oração é a hora em que você pede que Deus cuide de você, que Ele lhe proteja, que Ele lhe livre do mal, que Ele não deixe que você caia em tentação.
E nós precisamos muito pedir isso a Deus. Pedir que Ele nos livre do mal, do maligno, de cairmos em tentação. Porque o inimigo de Deus, ele anda como um leão a rugir atrás de quem devorar. Na primeira brecha que a gente abre para ele, ele pode entrar e destruir toda a nossa vida. Toda uma história nossa com Deus, né? Então, é a hora de pedir o auxílio divino para que a gente não caia. Aprendamos a orar, meus irmãos, aprendamos a falar com Deus, porque se o próprio Jesus nos ensinou, é porque de fato a oração ela é fundamental na nossa vida. Ontem eu falei com vocês sobre as obras espirituais de misericórdia e as obras corporais. Essas obras de misericórdia, elas estão atreladas à oração. É a nossa oração que faz com que essas obras nos santifiquem. Só fazer obra de misericórdia e não orar, elas não produzem frutos de santidade. Tchau, tchau.